avançando para a lição do domingo, justamente nós vamos mencionar aqui, o autor vai mencionar a questão da soberania de Deus. Tem como título, Nosso Deus Soberano. Ele começa contando uma historinha que um professor, um pastor de jovens estava num grupo falando sobre, dizendo que Deus age nesse mundo de tal maneira que todas as coisas estão sob o seu controle. E um adolescente perguntou: pastor, então significa que Deus causou a morte do meu cachorro? O pastor respondeu: olha, eu também passei por isso, mas percebi que a morte do meu cachorro, que me trouxe tanta tristeza, me preparou para eu lidar com a morte da minha avó. Então o menino fez uma pausa. Então significa que Deus matou o meu cachorro para que eu pudesse aceitar que ele mataria a minha avó? Veja como essa teoria da soberania de Deus, de atribuir a Deus tudo aquilo que acontece, não se harmoniza com o caráter de Deus, que é plenamente amor, bondade e misericórdia. Não se harmoniza. E dessa maneira, o que a Bíblia tem para nos dizer? O que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto? Então aqui nós temos alguns textos muito interessantes. O Salmo 81, os versos 11 a 14, eu até vou abrir aqui a minha Bíblia para ler, e a produção pode colocar para nós. São versos curtos, mas muito interessantes. Eles dizem o seguinte, versos 11 ao 14. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Veja, estamos estudando sobre a soberania de Deus, e Deus, aqui o salmista Asaf, que estudamos o Salmo 73 dele na semana passada, ele está dizendo que o seu povo não quis escutar a sua voz. Se o meu povo me escutasse, diz aqui o verso 13, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Olha que interessante. A ênfase aqui está no fato de que o povo de Deus não ouve a sua voz, decidiu não ouvir a sua voz. O outro texto, Isaías 30:15, Deus faz um apelo para a conversão. E ele termina dizendo no verso 15, mas não o quisestes. Deus apelando para a conversão e o povo não quis. Depois, o 66:4, ainda de Isaías, o povo experimentaria infortúnio por terem feito aquilo que era mal, escolheram fazer o que era mal, teriam infortúnio como resultado. E em Lucas 13:34, nós vamos ver o lamento de Jesus sobre Jerusalém, quando ele diz que quantas vezes ele quis ajuntar o povo como a galinha junta os pintinhos, mas eles não quiseram. A liberdade de escolha, veja, a soberania de Deus em salvar, em proteger o seu povo, ela foi limitada. Parece até uma blasfêmia dizer que nós limitamos a Deus, mas esse limitar a soberania de Deus está em harmonia com o seu caráter moral de não desrespeitar a liberdade de escolha. Deus respeita. Se a pessoa não quer ser salva, Deus respeita, e as consequências disto virão. Embora, diz aqui o comentário abaixo da pergunta 1, embora muitos acreditem que Deus sempre realiza tudo o que deseja, a Bíblia descreve uma realidade bem diferente. Este é o ponto. A vontade de Deus nem sempre é realizada. Nem sempre é realizada. Muitas coisas que acontecem nesse mundo vão contra aquilo que ele deseja. E por quê? Não nos esqueçamos, existe uma força dominante desse mundo conquistada por Satanás, a quem a Bíblia chama em 2 Coríntios 4:4 de o Deus desse século. E este caráter livre de Deus, esta liberdade divina, ela está tolerando este mundo de pecado, e isso tem data de validade, tem um prazo que nós não sabemos, mas Deus sabe, em que ele vai pôr um ponto final a esse drama chamado grande conflito, ao drama do pecado. Então, é por isso que muitas coisas acontecem nesse mundo que não são da vontade de Deus, são causadas pelo mal. E isto, de certa maneira, não diminui a soberania de Deus, mas nos ajuda a entender quanto a liberdade é importante para Deus. O Senhor queria determinada coisa para o seu povo, como quer para nós, mas eles escolheram outras coisas. E como vimos no Salmo,
Deus lamentou, o meu povo não escuta a minha voz. Então, temos que entender que a soberania de Deus não significa que tudo que acontece nesse mundo reflita a vontade de Deus. A soberania de Deus existe, Deus é todo-poderoso, mas ela não atua separada do livre-arbítrio, da livre escolha que cada um de nós foi dotado por Deus a exercer. Desta forma, pomos um ponto final aqui na lição do domingo.